Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, tradicionalmente o dia da gente conhecer as projeções do mercado para os principais indicadores macroeconômicos, mas não para por aí. A gente vai explicar a confusão que foi feita na sexta-feira em relação à alta da bolsa, a queda do dólar. Os juros deram uma estabilizada, mas será que isso teve ou não teve a ver com a queda da popularidade do Lula, como estão falando? Então a gente vai explicar isso para vocês, tintim por tintim, mas tem também IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que saiu hoje, e a gente também vai falar sobre um CDS, né, o Credit Default Swap, né, que a gente chama, que é tipo um seguro contra o calote, que a Itaú Asset, ou uma parte da Itaú Asset, está achando que está pouco precificado, que ele poderia estar mais caro, falando sobre o quê? Sobre o risco fiscal. Então a gente vai passar todos esses pontos para vocês, mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, dia de saber se o mercado passou um fim de semana bom. Pelo visto, não passou. Tá bravinho ainda, aumentando projeção de inflação. Vamos explicar aí a nova narrativa do mercado em relação a tudo isso. Vamos falar aí dessa, vamos dizer assim, em verdade, em inconsistência sobre queda na taxa de câmbio e algumas falas do Lula. Agora parece que voltou, né? Tudo é culpa do Lula quando acontece alguma fala aí, seja para o bem ou seja para o mal. Vamos falar também aí do termômetro da bolsa aí, né? Então, mais um sinal que a gente teve uma queda importante aí de atividade econômica. Vamos falar de tudo isso nesse dia de hoje, mas então a gente já pode passar para a nossa agenda, né, Débora? Então tem bastante coisa para a gente tratar nesse dia de hoje aí. O que o nosso telespectador pode enfrentar aí? Olha, hoje uma agenda recheada aqui no Brasil, mas pouco recheada lá fora. Hoje é feriado nos Estados Unidos, a gente vai ver, esse é o último tópico aqui da agenda, mas já estou adiantando para vocês. Hoje é dia do presidente lá, então não tem movimentação em Nova York. A gente deve operar sem essa referência no dólar, sem essa referência de Nova York hoje. Então, algumas coisas podem tomar mais peso quando a gente não tem a agenda com a participação pesada ali dos Estados Unidos e nem a referência de Nova York. Mas vamos ver o que já saiu e o que ainda tem para sair hoje. Bom, já saiu balança comercial na zona do euro às 7 horas. FGV divulgou tanto o IGP-10 de fevereiro como o IPCS de fevereiro da segunda quadricemana. IPCS que é o IPC semanal da FGV. O relatório Foco semanal foi divulgado às 8h25. Esse a gente vai trazer, como sempre, para vocês, tintim por tintim. Vamos ver o que mudou nas projeções do mercado da semana passada para cá. IBCBR de dezembro e 2024, fechamento do ano, a gente também vai passar para vocês. Esse dado ele é importante porque ele é um termômetro do PIB, ele não é uma prévia como normalmente falam, mas sim um termômetro da atividade econômica. Então ele mostra para onde deve caminhar o nosso PIB, já que essa medição é mensal e a do PIB é trimestral. Então se usa como um termômetro mesmo de atividade econômica e a gente vai explicar para vocês direitinho se superou ou não as projeções, por que é que veio dessa forma. O monitor do PIB também saiu da FGV, só que esse saiu 10 horas, então a gente traz para vocês os detalhes amanhã. É bem interessante ver o IBCBR e o monitor do PIB, porque eles são metodologias diferentes que tentam mostrar ali como é que está a atividade econômica do país mensalmente, só que eles são calculados de formas diferentes. Então é bem legal contrapor um ao outro. Amanhã a gente traz o monitor do PIB. Vamos seguir aqui com a nossa agenda, porque apesar do feriado lá nos Estados Unidos, hoje tem discursos e participações em eventos de alguns dirigentes e presidentes do Banco Central dos Estados Unidos. E como por lá a agenda está esvaziada por conta do feriado, isso deve ganhar um pouco mais de relevância depois dos dados que saíram na sexta trazer mais incerteza em relação à política monetária. Mas isso a gente vai contar tintim por tintim para vocês daqui a pouquinho. A gente ainda tem o diretor de política monetária do Banco Central, Newton David, palestrando em no evento Plano de Voo 2025. Isso também deve ficar bastante em evidência hoje. E sai o PIB do quarto trimestre da Colômbia às 13 horas. Mas calma que ainda tem mais um pouquinho de agenda. Vamos lá, tem balança comercial semanal, essa também é velha conhecida nossa. Outro dirigente do Banco Central dos Estados Unidos, como eu falei, hoje a gente tem uma participação importante desses dirigentes de Banco Central e eles devem ganhar um pouco mais de peso. Balanço da BB Seguridade, reunião do Eurogrupo durante o dia e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, realiza conferência sobre economias emergentes. Então aqui
a gente tem esses eventos que acontecem ao longo do dia, como eu falei já dei spoiler, mercados fechados hoje nos Estados Unidos. Então vamos começar agora o nosso giro pelo Brasil, porque a gente tem aqui o relatório Focus, né? Vamos ver o que o mercado está esperando, né? Mais uma vez, o mercado aumentou a projeção para a inflação, mesmo após a divulgação da última semana de uma inflação que foi bem dentro do contexto, né? Foi basicamente eles até acertaram, né, o quanto seria, né, a inflação. Então não tinha muitos motivos aí, a não ser, né, que realmente eles estejam esperando essa inflação monstruosa que já estava, né, antecipada aí naquelas pesquisas que a gente mostrou do Banco Central na última semana, né? Mas a gente tem então que o Banco Central não, o mercado financeiro continua com a mesma ladainha de sempre, né? De que a economia vai desacelerar porque o juros está muito alto, mas os juros precisa estar muito alto porque a inflação está muito elevada, mas a inflação está muito elevada porque está se gastando muito, a economia está mais aquecida do que deveria, mas mesmo assim está tendo desaceleração. É um papo meio assim, maluco, né? Porque se a inflação estava vindo justamente aí do excesso de aceleração, do excesso de aquecimento econômico, era para você ter uma inflação mais desacelerada, né? E só isso justificaria uma Selic tão elevada. Mas agora a economia desacelera, mas mesmo assim a previsão é cada vez maior de inflação, o que justifica essa taxa Selic de 15% que eles estão pedindo. Vamos ver aqui agora na tela quais são as novas projeções aí do relatório Focus. Agora se espera uma inflação de 5,60%. É bem acima da meta. A gente pode pensar que está em 4,50 o teto da meta da inflação. Então, uma inflação bem acima da meta. A gente nem vai entrar aqui na questão de como a meta é irreal, porque a gente já cansou de falar isso, né? Essa meta de 3% com 1,5 para baixo, 1,5 para cima, você vai conseguir só com a economia quase que parada completamente. É uma meta bem irreal, né? Mas está bem acima, né, do que a meta permite, que é esses 4,5%, então cada vez mais distante da meta. O que justificaria essa Selic de 15% aí? Parece que o mercado agora parou de tentar aumentar a Selic, a gente vai falar inclusive no IBCBR por que disso, né? O próprio mercado vendo que a dose está meio elevada demais aí para a economia. E o PIB está começando a ter uma queda também na sua projeção, já chegando a 2,01%. É a terceira queda aí que a gente já vê nas últimas semanas. Por quê? A economia está dando sinais claros de desaceleração. A gente viu o comércio caindo em pleno Natal, a gente viu o desemprego aumentando em dezembro, a gente vê serviços caindo, a gente vê a indústria caindo, IBCBR caindo bastante nesse mês aí, mostrando que a atividade econômica não foi boa nesse último mês do ano. Então, os sinais de alerta já estão todos ligados para uma economia que está desacelerando mais rápido do que se imagina, a Selic dando efeitos mais rápido do que estava sendo imaginado, mas mesmo assim o mercado financeiro não arreda o pé, ainda querendo esses 15% aí de Selic no final do ano. Então, eles vão espremer até a última gota de sangue, mesmo sabendo que isso vai custar um crescimento econômico, e pode escrever que vai cair cada vez mais essa projeção de crescimento econômico nas próximas semanas, viu, Débora? E vamos guardar essa informação aqui do relatório Focus, porque daqui a pouco a gente vai falar de risco fiscal com vocês, ou né, dessa expectativa de alguns agentes do risco fiscal, como é que está o mercado se posicionando em relação a isso, e principalmente nessa pressão por Selic. A gente vai voltar nesse assunto no nosso último tópico do programa, porque agora a gente vai contar para vocês o que aconteceu na sexta-feira. Muita gente me mandou mensagem, inclusive, perguntando: Débora, o que aconteceu na sexta-feira? Que a Bolsa subiu tanto, né? Foi o melhor desempenho da Bolsa desde dezembro do ano passado. A gente teve um dia bem atípico aqui na nossa Bolsa. Na verdade, não foi atípico, ele foi muito otimista. Foi uma alta generalizada, exceto 6 ações caíram, mas todo o resto subiu na nossa Bolsa. Então, a gente tem um dia de bastante movimentação positiva. E a gente viu vários portais noticiando como se fosse uma reação única ali à pesquisa da Datafolha, que mostrou que a popularidade do presidente Lula caiu para os piores patamares, que foi ali o pior patamar. Vamos trocar aqui, vamos colocar as manchetes do mercado financeiro. Mercado financeiro, porque né, se a gente pensar, não é essa também. É aquela que mostra ali tipo um painel com manchetes que foram veiculadas na sexta-feira, dando a entender que o único motivo...
A gente não tem o painel, gente, desculpa. Então vamos lá, o único motivo, único e exclusivamente, a nossa bolsa estaria reagindo. Eu posso até ler para vocês essas manchetes. Vamos lá, eu vou pegar aqui, eu leio para vocês, porque a gente tem uma série de notícias que foram veiculadas na sexta, dando a entender justamente que a única coisa que movimentou a nossa bolsa durante o dia foi a reação à Datafolha. Então vamos lá, eu vou pegar aqui para vocês, um minutinho que eu já pego aqui. Mas a gente teve essa movimentação aí do mercado financeiro bem positiva e justamente as notícias bem distorcidas também, porque eu vou mostrar que tem pelo menos uns 5 motivos para a Bolsa subir na sexta e esse foi só um empurrãozinho, mas vamos lá. Vou pegar aqui para vocês, porque a gente faz ao vivo, a gente se vira nos 30 aqui, bora, vamos lá. Tem tanta coisa que a gente monta que é até difícil de achar, mas vamos lá que esse... Tá lá. Ó, Metrópolis. Dólar cai, bolsa sobe, mercado comemora queda de aprovação de Lula. CNN Money. Dólar intensifica a queda e bolsa arranca após Lula despencar no Datafolha. Tem mais uma aqui. Ah, agora tá aí, ó. Agora, tá vendo? Não tô mentindo, hein? Ibovespa hoje salta com a queda de popularidade de Lula, entenda a reação do mercado. Então vamos entender esse imbróglio? Realmente o mercado financeiro reagiu ou não a queda da popularidade do Lula? O que aconteceu na sexta? Bom, vamos começar do começo, tá, gente? Então, a nossa bolsa ela já estava num movimento de alta firme desde o início da sessão. Tá? Então, a gente teve um dia de alta bem firme na bolsa. Antes de tudo isso acontecer, a nossa bolsa já estava andando ali, já estava subindo praticamente 2%. Então não dá para falar que isso foi um reflexo do Datafolha. Então vamos entender o que veio antes para poder contrapor e poder entender o que realmente movimentou a Bolsa na sexta. Primeiro, pesquisa no Foz do Amazonas, tá? Então, na sexta-feira teve ali a autorização para pesquisa, para exploração do petróleo no Foz do Rio Amazonas. E isso favoreceu muito a Petrobras, tá? Lembrando que a Petrobras, ela tem 12% do peso do Ibovespa. Então, 12% de tudo que compõe o Ibovespa, das 87 ações, pensa que tem 87 ações no Ibovespa, 12% do peso está em 2 ações que é praticamente Petrobras 3 e Petrobras 4, a ordinária e a preferencial. E elas foram muito favorecidas por esse movimento, por essa notícia de que a gente ia ter autorização para pesquisa lá no Foz do Amazonas. Isso deu fôlego para a Petrobras, ela estava desde o início do dia subindo bastante. Inclusive, ela acabou indo na contramão do petróleo, que caiu naquele dia. Ela subiu mais de 3% durante o dia. Então, foi realmente uma alta bem sustentada pela Petrobras e pelo peso que a Petrobras tem. Esse é o ponto 1. Segundo ponto, possível espaço aberto para negociações de tarifas com o Donald Trump. Porque ele, no seu memorando, no último memorando que ele divulgou em relação às tarifas, parece que teve ali um anúncio de possíveis negociações naquelas tarifas recíprocas. Então, abriu um espaço para essa negociação. E o mercado começou a entender que o Brasil pode se favorecer dessa abertura de espaço. Então, isso trouxe um alívio de forma global, mas trouxe um alívio para a Bolsa brasileira também. Então, a nossa Bolsa caminhou no positivo, ela foi tomada ali por um otimismo justamente por conta dessa abertura de espaço para negociar as tarifas. Então, pode ser que o tom não seja tão rígido e pode ser que tenha espaço aberto para essa negociação. Terceiro ponto, reunião na Fiesp. Então, a Fiesp não infla só pato amarelo, ela também faz reunião. E aí, a gente teve uma reunião lá em relação justamente às tarifas do Donald Trump. Como poderia ter uma negociação do setor siderúrgico em relação a essas tarifas impostas ao Brasil. E aí a gente tem a chance do Brasil ser próspero nas negociações, isso segundo a Fiesp, sobre as tarifas de aço, porque tem margem de negociação com a possibilidade do Brasil começar a importar mais gás liquefeito dos Estados Unidos. Então, como teria aquela coisa da reciprocidade, se o Brasil começar a importar mais gás liquefeito dos Estados Unidos, segundo a Fiesp, isso poderia favorecer o Brasil nas negociações do tarifácio. Então, isso teve também um fôlego positivo. Eu já listei 3. Vamos para o quarto. Gabriel Galípolo falando nessa mesma reunião da Fiesp. Então, ele foi participar de uma reunião na Fiesp e ele teve um discurso bem alinhadinho ao que o mercado queria ouvir. Falou de inflação, falou de possíveis altas da Selic. Ele deu o recado do jeito que o mercado gosta de ouvir. E o mercado ficou mais aliviado em relação também à política monetária aqui no Brasil. Então,
Então, quarto motivo, o mercado reagindo bem às falas de Galípolo. Então, aqui, antes da Datafolha sair, a gente já tinha 4 motivos para a nossa bolsa subir. Mas não para por aí, porque a gente ainda teve varejo nos Estados Unidos. Saíram os dados do varejo de janeiro, na sexta-feira, eles saíram de manhã. E eles vieram muito abaixo do esperado. O mercado estava projetando vendas no varejo mais altas. Essas vendas vieram muito abaixo do esperado. E isso deu um fôlego também para que uma expectativa de corte nos juros dos Estados Unidos voltasse a aparecer. Os dados lá eles estão sendo muito importantes para a decisão dado a dado. Então, assim que sai um dado, o mercado já reage, porque tem muita incerteza para onde vai os juros nos Estados Unidos. Então, ninguém sabe qual vai ser a política monetária do próximo mês, porque a cada dado o Banco Central de lá vai decidir a política monetária. E os dados até então estavam mostrando para uma expectativa de que a taxa ia ser mantida, que não ia ter corte. E isso acaba diminuindo o apetite pelo risco de uma forma geral no mundo e também fortalecendo o dólar. Quando veio uma notícia que vai na direção contrária disso, então tem uma notícia que favorece o corte de juros, o dólar enfraquece e a gente tem uma queda nos juros das treasuries, aqueles rendimentos que bateram ali as máximas dos últimos tempos, quando saíram os dados mais recentes ali do mercado de trabalho primeiro, e depois a gente teve outros dados que favoreceram isso. Então a gente tem essa volta das treasuries para um patamar mais baixo. Isso favorece o risco por mercado emergente. A gente até falou disso quando saíram os dados de inflação, também acima do esperado, tanto ao consumidor quanto ao produtor. Todos os dados, como eu falei, estão sendo olhados gradativamente, conforme eles vão sendo divulgados. Como esse dado do varejo jogou um pouco de areia na expectativa de que a taxa de juros pode ser mantida e favoreceu o corte, porque a atividade econômica de lá pode estar desaquecendo, e isso também deu fôlego aqui para a nossa bolsa. Então, eu já listei o quê? 6 motivos para a gente ter alta na bolsa antes da Datafolha. Então, antes do Datafolha sair, a gente já tinha uma alta bem sustentada na bolsa lá, perto dos 2%. Quando o Datafolha saiu, que já foi no fim da tarde, já foi ali, depois das 3h30, 4 horas, a bolsa teve um fôlego extra. Então, a gente, sim, teve um movimento de reação do mercado financeiro em relação à queda da popularidade, mas não foi assim um motivo que fez a bolsa virar. Então, a bolsa estava no negativo e foi para o positivo depois do Datafolha? Não, ela já estava com uma alta bem sustentada. Sozinho, o Datafolha poderia mudar a direção da bolsa? Provavelmente não. Provavelmente essa andorinha sozinha nem faria verão. Então, não é que todo o peso foi jogado nisso. A gente teve toda uma conjuntura positiva para o Ibovespa, ele já estava operando no positivo há muito tempo, e aí quando veio a notícia da Datafolha, é como se tivesse um peteleco a mais ali, um empurrãozinho, o mercado sim reagiu, a bolsa subiu um pouco mais do que ela já estava subindo, mas não dá para colocar única e exclusivamente o peso nessa pesquisa. Provavelmente, se ela estivesse sozinha, num dia de poucos condutores, ela nem faria tanto barulho assim. Então, aqui é só para explicar para vocês que a gente tem que sempre olhar o quadro amplo. Tem que olhar mercado fora, tem que olhar o que saiu aqui, o que aconteceu aqui no Brasil, o que está prejudicando a nossa bolsa e o que mudou. A gente não pode esquecer que nossos ativos eles estão muito descontados, os preços estão muito comprimidos, é quase como uma mola que você aperta ali e ela está bem comprimida. Na primeira possibilidade, ela vai esticar. Então, a gente tem uma bolsa hoje com os preços assim no Brasil, porque no ano passado os preços caíram demais. E agora estão saindo os resultados trimestrais e estão todos mais surpreendentes também, mais positivos, mais sólidos, mais resilientes. Então, isso faz com que os ativos voltem a subir também, principalmente porque eles estão baratos. Então, vai entrar gente aqui comprando a nossa bolsa porque ela sofreu demais, está mais barata, porque caiu muito no ano passado. Então, a gente tem também, inclusive o mercado falando, foi uma reação exagerada o que aconteceu no ano passado, coisa que quem diria, Olha a Kendi aí de novo, a gente já estava falando desde o ano passado. Mas o mercado ele já está vendo isso e começou a ter esse movimento de recuperação. E aí, num ambiente positivo, essa recuperação também fica aumentada. Então, dá para listar uma série de motivos, mas a gente sabe que as manchetes às vezes são tendenciosas, às vezes elas são tipo aquela isca, aquele clickbait, e elas querem fazer você pensar uma coisa, quando na verdade a gente tem uma conjuntura toda. Dá para falar que está descartada a possibilidade de reação? Não, porque realmente no horário aconteceu. Mas também não dá para falar que é único exclusivamente isso, porque teve ali uma série de outros fatores empurrando a bolsa desde manhãzinha. Isso me lembra quando teve o caso lá do Lula, o presidente Lula, quando ele teve que fazer uma cirurgia de emergência,
que uma nova cirurgia, ele já estava na UTI lá com um negócio do cérebro, no crânio, ele tem que fazer uma nova, foi anunciada 4 horas da tarde, o mercado já estava com a bolsa caindo, já estava com a bolsa subindo, com o dólar caindo naquele momento, então um monte de outras explicações, só que aí chegou 4 horas da tarde, teve essa notícia e todo mundo começou, algumas notícias, né, saíram até de manchete, também começaram a falar que aquilo era resultado da piora da saúde do Lula, mas o pior nem era essa fake news, né? O pior era o que está por trás. Aí quando você deixava os analistas abrirem a boca, viam que na verdade era uma torcida para que o Lula morresse, em muitos dos casos. Então é esse tipo de coisa aí. Claro, a gente não está comparando aquele caso com esse, né? Porque aquele caso foi muito mais grave. Mas a lógica, o cerne da questão também é a mesma. É muito mais uma torcida do que, de fato, uma análise econômica. A gente tem que ficar aí bem atento em relação a isso. Vamos falar agora do IBCBR, que é o termômetro da Bolsa, que ele teve uma queda bem importante agora nesse mês. Ó, ele encerra 2004 com um acúmulo de 3,8%, não significa que o PIB vai subir 3,8%, tá, gente? A metodologia é bem diferente do cálculo do IBCBR do que o cálculo do PIB no final, só que você teve uma queda de 0,72% nesse mês de dezembro. A gente já teve queda também em novembro. Então, o que esse índice está mostrando para a gente é que a gente tem, então, uma atividade econômica desacelerando e desacelerando forte. Uma queda mensal de 0,7 é bem grande se a gente for comparar com o que a gente teve de aumentos e quedas aí nos últimos meses. A gente já tem até um gráfico aqui para mostrar, né? O IBCBR aqui, né? Que você vê, ó. A gente teve aqui até algumas altas bem consideráveis, 0,8, 1,4, mas você vê uma queda de 0,7 agora. O IBCBR está passando aí a ter quedas desde setembro, outubro, novembro, dezembro, aí ele está tendo quedas agora nesse momento, porque a atividade econômica está recuando e está recuando mais rápido do que estava se imaginando. O que aconteceu? A Selic está fazendo efeitos mais rápidos do que estava se imaginando. Era para a Selic começar a fazer efeito lá para maio, junho, não, ela está fazendo efeito em dezembro já. Então, os efeitos da Selic já estão sendo vistos em dezembro, até em novembro, no caso da indústria. Então, a atividade econômica que estava todo mundo falando que vai ser um pouso suave, ninguém vai sentir. Pode colocar aí, pode apertar o cinto que o pouso não vai ser suave, vai ser um pouso mais forçado aí, é de bastante preocupação. A gente tem também outro gráfico para mostrar, que é a evolução do IBCBR. Ó. A gente está... Desde setembro a gente está em queda do IBCBR. Você vê que ele começa a subir quase que sempre, né, a partir do final do ano passado. Chega nesse pico em setembro e a partir daí ele começa a cair. Então a gente melhorou, estava em 149,16, que é um número índice, tá? E agora foi para 152,33. Então a gente vê já queda a partir do último trimestre. Então pode ser inclusive que o PIB do último trimestre venha negativo. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque a economia está dando sinais muito claros de que ela está desaquecendo rápido e rápido demais, Débora. E a gente tem toda essa pressão, né, vinda do mercado financeiro, inclusive, de Selic mais alta, né? A gente vê como é que está o Focus ali, tudo bem que não mudou da semana passada para essa, ficou ali em 15%, mas a gente tem essa pressão que vem aparecendo, ou veio aparecendo no ano passado todo, justamente por conta do pacote de ajustes de gastos, né? Ele não veio a contento, o mercado reagiu muito mal. E quando a gente fala que teve a reação exagerada no ano passado e que agora os preços estão tentando se recuperar, é justamente em resposta a esse movimento que teve no ano passado de um cenário pintado ali, de um risco fiscal muito maior do que se esperava. Então, a gente ia trazer uma notícia para comentar isso, inclusive, para a gente pensar quem se beneficia ou não desse cenário, mas ela vai ficar, infelizmente, para amanhã. Então, amanhã a gente conta para vocês quem que se beneficia desse cenário de risco ou dessa pintura, desse desenho de um cenário deteriorado no risco fiscal e quem não se beneficia, porque tem gente posicionada nisso e a gente vai mostrar para vocês. Mas fica para amanhã, então. Gente, foi um sucesso na última quinta-feira, quem não viu, a nossa aula inaugural da pós aí, que é a primeira pós do ICL, que são mais de 3.600 alunos matriculados e você ainda dá tempo ainda de você fazer parte aí dessa formação revolucionária, gente. A Vingança dos Humilhados, para quem não viu, Renato Genin e Gessé Souza conduziram uma aula aberta sensacional e o Eduardo Moreira também fez parte aí de toda
de toda a discussão que teve junto. Então, hoje, às 8h30 da noite, logo após o Chico Pinheiro entrevista com a Erika Hilton, a gente vai exibir essa aula inaugural e que vai ser a última chance para você garantir, inclusive, algumas vagas aí na pós-graduação, gente. Imperdível, professores como Ladislau Dalbor, Muniz Sodré, claramente o Renato Giannini e o Gessé Souza. Então, gente, muito boa. Então, ainda não viu, quer ver essa aula inaugural? Vem aqui, gente, clica aqui em clmercado.com.br que hoje às 8h30 da noite a gente vai ter essa aula. Então, vale muito a pena, né, Débora? Exatamente, não dá para perder, não dá para ficar de fora e também não dá para perder e ficar de fora do rolê CL que vem na sequência. Então, nossos vizinhos de cima já estão preparados para receber vocês. William De Luca e Guga Noblar. Então vocês estão em mais que excelente companhia e amanhã a gente volta para falar de assuntos espinhosos. Então vamos falar do CDS que ficou de hoje, né, de quem está apostando no risco fiscal aqui no Brasil. A gente vai falar de Milei e tem também prévia da inflação da FGV. Um beijão e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Turma, aula magna. A vingança dos humilhados foi um sucesso absoluto. Milhares de pessoas participaram ao vivo desse momento histórico. Sabemos que alguns não conseguiram assistir e muitos nos pediram para compartilhar com amigos e familiares. Por isso, decidimos liberar o replay. Ninguém pode ficar de fora desse debate essencial sobre as raízes da desigualdade no nosso país. Assista agora, antes que o replay saia do ar, e descubra todos os detalhes dessa aula transformadora. E o principal, assim que o replay acabar, acaba também as inscrições, as últimas inscrições para o nosso curso da pós. Fique atento.